Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos meios de provas, falando sobre confissão, perguntas ao ofendido e a criação. Além disso, também a gente vai falar sobre documentos e sobre os indícios. Vai ficar só as testemunhas para um outro vídeo, que é um pouquinho mais longo. Esse aqui eu vou tentar fazer ele bem curtinho, com tudo que for de essencial para a gente seguir na matéria. Lembrando que o material em Word eu já tinha enviado para aquela aula de terça-feira que não houve, ok? Então tá tudo aí com vocês, leiam e leiam os artigos. Vamos lá. A primeira coisa para falar é sobre a confissão, e a confissão consiste em admitir os fatos. O acusado, ele admite os fatos. Lembrando que o vídeo anterior terminou falando sobre interrogatório, né? Ele era sobre interrogatório. E dentro do interrogatório eu disse que o sujeito pode ficar calado, ele pode delatar outras pessoas, ele pode dar a sua própria versão se defendendo, ou mesmo ele pode admitir os fatos. E é isso que a gente chama de confissão. A confissão geralmente se dá dentro do interrogatório, embora ela possa acontecer em outras situações, mas a confissão realmente válida é aquela dada no interrogatório, porque o interrogatório sempre acontece perante o juiz. Bom, a confissão ela sempre deve ser expressa e espontânea. Sempre. A confissão nunca vai ser feita de maneira tácita, como é no processo civil. Se o réu, quando ele tem a oportunidade de falar no processo, por exemplo, na resposta preliminar, na resposta escrita preliminar, nos 10 dias em que ele é citado para se defender. Se ele não fala nada, evidentemente isso não constitui confissão. Se ele não fala nada, ele simplesmente está usando o seu direito de ficar em silêncio. Lá no interrogatório ele pode ficar em silêncio? Ele pode ficar em silêncio. O silêncio nunca importa em confissão. É claro que o silêncio ele pode ser usado contra o réu no seguinte sentido. O artigo 198 do CPP fala que o silêncio não importa em confissão, não vai prejudicar o réu de alguma forma, mas pode constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Em que sentido isso pode acontecer? Pode acontecer que o fato do réu ficar em silêncio é um direito, porém também é um ônus. Se existe alguma coisa produzida pela acusação, uma prova produzida pela acusação, e o réu resolve ficar em silêncio, se pode ser que esse silêncio seja uma perda de oportunidade de combater essa prova. Então, o direito que o réu tem de ficar em silêncio, ao mesmo tempo, é um ônus. Então, é importante, junto com a defesa técnica, traçar essa estratégia de ver quando o silêncio é o mais favorável para o réu. O silêncio é favorável, por exemplo, quando as provas da acusação estão fracas e a defesa também não tem nada a favor dela. Então, o silêncio aí é favorável. Mas se a acusação tem o suficiente, tem alguma coisa forte que pode influir bastante no convencimento do juiz, e o réu perde a oportunidade de dizer algo, o silêncio vai acabar sendo essa assunção de ônus, e isso vai acabar servindo para o convencimento do juiz. Então, confissão deve ser sempre expressa, nunca tácita, nunca presumida e sempre espontânea, ou seja, o réu tem que confessar de maneira, né, voluntária, o réu tem que confessar porque quis, nunca sendo obrigado, ainda que ele seja convencido por outras pessoas de alguma forma, ele jamais pode ser obrigado a confessar, e eu jamais posso extrair essa confissão dele por fraude, por tortura, utilizando, por exemplo, de hipnose ou de narcoanálise, aqueles famosos soros da verdade, ou mesmo os detectores de mentira, nada disso pode extrair a confissão. Tudo isso se configuraria em prova ilícita. A confissão feita dessa forma se configuraria em prova ilícita. Bom, a confissão, o artigo 197 diz que o valor da confissão deve sempre levar em conta as outras provas, o conjunto total das provas. Todas as provas, aliás, elas têm um valor relativo. Nenhuma prova é absoluta, nenhuma prova vale mais do que a outra. Então, para evitar casos, por exemplo, em que a confissão foi forçada, ou em que o réu está tentando, por exemplo,
proteger o verdadeiro autor do crime através da sua confissão, ele confessa e assume o crime que não é dele para proteger uma outra pessoa, a confissão precisa sempre ser analisada junto com os outros meios de prova. Não é simplesmente conseguir uma confissão, acabou o processo. Confissão é prova 100% confiável. Não, nenhuma prova é 100% confiável. Todas as provas são relativas e precisam ser analisadas em conjunto. Ok? Bom, a confissão também, o CPP diz que ela é sempre divisível e sempre retratável. Ou seja, o réu pode confessar fora de juízo e depois voltar atrás em juízo. O réu pode se defender fora de juízo e querer confessar em juízo, por exemplo, na fase policial, ele admite. Chega lá na fase judicial, perante o juiz, ele quer voltar atrás na sua admissão e dar uma versão que se defende dos fatos, uma versão que alega legítima defesa, ou uma versão de que ele nem estava lá. É claro que ele assume o ônus disso, evidentemente, né? Ele assume o ônus de isso pesar contra ele ou a favor dele com base no que for conseguido com outras provas. Mas é possível me retratar da confissão. Se eu admitir antes, eu posso voltar atrás. Se eu me defendi antes, eu posso voltar atrás e confessar, sem problema nenhum. Também a confissão é sempre divisível. Eu posso confessar tudo o que está sendo imputado contra mim, ou posso confessar apenas parte do que está sendo imputado contra mim. Às vezes me imputaram 2 crimes, eu confessei um, mas não confessei o outro. Às vezes me imputaram que eu atirei em alguém, eu digo sim, eu atirei, mas eu estava em legítima defesa. Então, às vezes eu posso confessar tudo ou posso confessar só parte. Posso confessar só um crime, posso confessar só parte do que está sendo imputado naquele crime. Olha, eu fiz isso aí sim, mas não foi dessa forma. Eu fiz isso aí sim, mas nem foi nesse dia. Não, eu fiz isso do jeito aí que está falando porque eu quis ou por outro motivo que não é esse que está sendo alegado. Então, eu posso dividir a confissão. É isso, aliás, que a gente chama de confissão qualificada. E existia sempre uma discussão. Na verdade, existia uma jurisprudência já fixada de que a confissão qualificada, ou seja, quando o réu confessa, mas alega, por exemplo, uma excludente licitude ou alguma coisa na sua defesa, junto com a confissão ele admite, mas ele não admite tudo, ele admite parte da situação, mas alega junto ali uma questão que possa justificar ou se defender de alguma forma. A jurisprudência vinha entendendo que isso não gerava atenuante lá do Código Penal, do artigo 65 do Código Penal. Isso mudou de 2018 para cá, mais ou menos. A gente vê aí na súmula 545 da STJ que em qualquer hipótese em que o réu confessar, seja confissão total, seja confissão qualificada, se o juiz utilizar a confissão como um dos fundamentos para condenar o réu tem direito a atenuante sim, independente se ele confessou tudo ou se ele só confessou partes. Ok? Uma leitura aí tanto do Código Penal, que autoriza a atenuação da pena, quanto do Código de Processo Penal, que permite que a confissão seja divisível. Ok, gente? Bora pro que são as perguntas ao ofendido. A gente sabe, quando a gente viu a ordem dos procedimentos, a gente viu que o ofendido, quando possível, ele vai ser perguntado sobre o que aconteceu no crime. Pergunta-se sobre quaisquer dos elementos que possam elucidar o delito. Onde que ele estava, em que posição que ele estava, que hora que aconteceu, se ele conhece o autor, como que o autor estava. Todas as coisas recorrentes ao fato, né, a versão da história do ofendido vai ser perguntada na audiência. Também, todas essas declarações serão reduzidas a termo. Hoje em dia até que não se reduz mais a termo as declarações, porque existe a gravação audiovisual da audiência, e aí as declarações ficam gravadas no CD da audiência. Também é importante lembrar que o ofendido não presta compromisso. Por quê, pessoal? Ele, embora tenha sim compromisso de boa-fé e de lealdade processual, como todo mundo tem, ele, por estar diretamente ligado ao crime, por ter sofrido de certa forma o crime, não é possível exigir dele a isenção que você exige da testemunha. Então ele ainda tem um pouco de interesse na causa, então, portanto, ele não presta compromisso. Significa dizer também que se ele não presta compromisso, ele não comete crime de falso testemunho se ele mentir. Ele pode estar cometendo crime de denunciação caluniosa
ou o crime de comunicação falsa de crime, não. Geralmente, no caso, é denunciação caluniosa mesmo, porque até ele ser ouvido, o procedimento já vai estar bem adiantado. Então, seria o artigo 339 do Código Penal mesmo, denunciação caluniosa. E no caso, a testemunha configuraria o 342 de falso testemunho e o ofendido configuraria o crime de denunciação caluniosa, caso minta para incriminar uma pessoa e dê causa a um processo penal. As partes também podem fazer perguntas ao ofendido, logicamente, essas perguntas podem ser feitas diretamente. E o juiz primeiro pergunta a defesa, primeiro pergunta a acusação, depois pergunta a defesa, o juiz pergunta depois, na ordem que está lá no CPP. E se o ofendido, de maneira injustificada, não comparece aos atos para os quais foi intimado, ele pode sofrer a condução coercitiva, ou seja, ele pode ser levado à força à audiência. Inclusive, isso está no artigo 201 do CPP. 201, parágrafo 1º do CPP. Vamos lá. O CPP também diz que ele deve ser comunicado a todos os atos do processo, como a entrada ou a saída do acusado da prisão. Também vai ser comunicado pessoalmente das audiências, vai ser comunicado pessoalmente da sentença de condenação ou de absolvição e de eventuais acórdãos ou decisões que modifiquem a sentença, para que ele sempre fique inteirado com o que está acontecendo no processo. Sobretudo, se existe alguma chance dele estar sendo ameaçado ou coisa parecida, para ele poder se precaver e procurar os meios cabíveis. É possível também que ele se enquadre num programa federal de proteção, e o CPP também determina que exista ali um lugar separado para o ofendido, para que ele possa estar reservado sem ter contato com o acusado, caso ele tenha esse receio. A gente viu no vídeo de ontem também que é possível o interrogatório por videoconferência. É possível também o ofendido ser ouvido por videoconferência, dependendo da situação. E também é possível que o juiz, dependendo dos casos, encaminhe o ofendido para um atendimento multidisciplinar com psicólogos, assistentes sociais, devido ao ocorrido do crime, devido aos traumas ou às situações que o juiz possa perceber ali que ocorreram mediante o crime. Isso pode ser tanto às custas do Estado quanto às custas do próprio ofendido, se o ofendido não tiver justiça gratuita. Ok? Vamos retomando então. Agora falemos do reconhecimento de pessoas ou coisas, que é um tema bem controvertido. Aqui, como vai acontecer? O CPP fala do procedimento para reconhecimento de pessoas / coisas, mas ele foca basicamente na questão das pessoas e depois fala que para as coisas se aplicam as mesmas regras dadas as devidas proporções. Então a primeira coisa que vai acontecer é que a pessoa que precisa reconhecer vai descrever a pessoa que tem que ser reconhecida. Por exemplo, a vítima vai descrever o acusado. E aí ela vai dar as características físicas, vai dar a altura, vai descrever o sujeito de maneira física, de uma forma que dê para ser identificado, principalmente, né, quando existe alguma dúvida quanto à autoria. Essa pessoa que vai ser reconhecida, vamos colocar aqui o acusado, por exemplo, ou os acusados ou suspeitos, essa pessoa que vai ser reconhecida, né, sempre que possível, pelo menos segundo a lei, sempre que possível, a pessoa deve ser colocada ao lado de outras que batam com a mesma descrição, que sejam parecidas com ela, para evitar aí o máximo de risco de alguém, por questão de falsas memórias, acabar indicando pessoa que não tem nada a ver ou que por alguma semelhança se lembre a pessoa que estava no fato, mas que não seja a pessoa que estava no fato. Se houver receio, né, se a pessoa que tiver que reconhecer tiver com algum receio quanto à pessoa a ser reconhecida, quanto ao acusado, por exemplo, é possível preservar-se a identidade da pessoa que deve
reconhecer. Por exemplo, colocando numa sala em que a pessoa que tem que reconhecer consiga ver a pessoa que tem que ser reconhecida e a pessoa que tem que ser reconhecida não consiga ver a pessoa que está do outro lado, usando aqueles vidros especiais. Isso, né, sobretudo, né, o CPP diz que isso deve acontecer na fase policial, mas que em juízo é possível não se abrir mão dessa regra, sobretudo em caso de tribunal do júri, porque vai ter acontecido em plenário e não vai ter como fazer essa preservação de identidade. Mas na fase policial, o Estado precisa preservar a identidade de quem tem que reconhecer para preservar aí a segurança dela, para evitar que o receio influa no ânimo dela na hora de praticar o ato. Se são várias as pessoas que vão ser reconhecidas, se são vários os acusados ou suspeitos, essas pessoas vão ser vistas uma de cada vez, e se são várias as pessoas que devem reconhecer, várias as pessoas que vão ser perguntadas se você reconhece que é fulano de tal, se são várias essas pessoas, elas vão ser ouvidas em separado, justamente para evitar que haja uma combinação, né, que haja um conluio de todas elas apontarem para a mesma pessoa, e essa pessoa, porventura, não ser aquela que tem que responder pelo delito. E o auto de reconhecimento vai ser lavrado, pelo menos antes ele era lavrado ele era colocado em um documento, esse documento era assinado, depois isso foi perdendo a praxe e só simplesmente constava na oitiva de quem tinha que reconhecer. Por exemplo, se uma testemunha reconhecia ou se o próprio acusado reconhecia, constava no termo de audiência, na oitiva da pessoa, que ela estava ali reconhecendo. E agora isso fica também gravado na assentada da audiência, gravada na audiência audiovisual. E existe divergência, tanto na questão de colocar a pessoa do lado de outras que são parecidas, quanto na questão de reconhecimento por fotografia. Aqui, muitas pessoas, né, alegam nulidades quanto ao desrespeito do que está previsto no Código Penal, e a jurisprudência já vem, como sempre, infelizmente, tomando o caminho mais fácil. A jurisprudência vem reconhecendo que o CPP coloca uma mera faculdade, uma mera recomendação legal de, quando possível, colocar a pessoa ao lado de outras que sejam parecidas com ela. Infelizmente, essa é a redação que está no código mesmo, porém, deve-se ter o bom senso de evitar o máximo possível de que pessoas reconheçam outras de maneira errada. O artigo 226, parágrafo, inciso 2, fala dessa expressão "se possível", e aí a jurisprudência, sobretudo do STJ, vai entendendo que isso é uma mera recomendação legal, que isso não é uma obrigatoriedade e, portanto, não existe nulidade quando se reconhece uma pessoa sem que ela esteja perto de outras que pareçam com ela. E a questão do reconhecimento fotográfico é mais tormentosa, porque existe tanto jurisprudência contra quanto jurisprudência a favor. A gente sabe muito bem que, dependendo do ângulo da foto, dependendo do tratamento da foto, a pessoa que está na foto pode ser totalmente diferente daquela que está ali. E principalmente nos casos de réu preso, em que o sujeito já está ali todo caracterizado como presidiário, né, com cabelo raspado, com uniforme de presídio, isso acaba desfigurando um pouco a pessoa e levando outras pessoas a reconhecerem ela como se fossem culpadas pela simples situação em que ela está. É um problema na prática que a gente enfrenta quanto ao reconhecimento por fotografia, por muitas vezes a fotografia não condizer com a realidade ou mesmo enganar os olhos das pessoas. A acariação é simplesmente você colocar cara a cara pessoas, né, que já deporam por conta de contradições em seus depoimentos. Então, testemunha A disse uma coisa, testemunha B disse outra coisa totalmente diferente, e houve aí uma dúvida que é fundamental para elucidar a questão. É possível requerer que essas pessoas sejam colocadas frente a frente na audiência e que sejam reperguntadas, sejam feitas novas perguntas sobre aquele ponto que ficou contraditório no depoimento de cada uma. Isso pode ser requerido
tanto pelas partes ou determinado de ofício pelo juiz. Sabemos aí que essa determinação de ofício ela tem um problema de certa forma, ferir o princípio acusatório, mas o nosso CPP, infelizmente, permite que o juiz parta em busca da prova, tenha essa iniciativa mais ativista na busca da prova e determine de ofício a acariação quando ele vê uma contradição muito gritante ali no depoimento de testemunhas ou de partes. De quem? Quem pode ser acariado, então? Pode ser realizado tanto entre dois acusados, quanto entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado e ofendido, entre testemunha e ofendido, entre vários ofendidos. Claro, tudo dependendo também do bom senso, né? Nem sempre em casos de crime com violência, por exemplo, eu vou colocar um acusado para confrontar o ofendido, né? Dependendo da situação. Mas é possível, dependendo do crime que eu estou falando, dependendo da situação que eu estou tentando elucidar, é possível acariar todas essas pessoas, é possível confrontar os depoimentos de todas essas pessoas. Por fim, é possível também o CPP coloca a hipótese da acariação por distância, acariação feita por escrito através de precatória. No caso, o artigo 230 diz que, estando ausente uma testemunha, né, e havendo essa divergência de declarações, é possível então se expedir uma precatória para a autoridade do lugar onde essa testemunha reside e transcreve nessa precatória, coloca nessa precatória os depoimentos e as declarações das testemunhas que estavam presentes, né, e os pontos controvertidos, né, para que lá no outro juízo deprecado seja feita a oitiva da testemunha, e ela tente e seja reperguntado para ela a situação de como fica essa divergência, por que está tão diferente assim, né? Perderia um pouco da ideia da acariação, do termo da palavra, né? Acariar, colocar cara a cara, mas não deixa de ser uma forma de confrontar depoimentos. Só que aqui, feito por escrito, quando uma testemunha estiver ausente. Ok? Das provas, né, orais, a gente vai para a prova documental. Como funcionam os documentos dentro do CPP? A primeira coisa é a questão da apresentação, do prazo para a apresentação, né? A gente tem qualquer fase é possível apresentar documentos, sempre respeitando o princípio do contraditório. O documento não preclui, você não precisa, por exemplo, juntar documentos na acusação, não precisa juntar documentos na defesa. A acusação geralmente sempre junta os seus documentos, porque ela vem anexando ali o inquérito, né? E a defesa pode ou não juntar os documentos junto com a resposta escrita, à medida que documentos novos, ou mesmo não sendo novos, mas à medida em que esses documentos aparecem, é possível juntá-los no processo e tem que ser dado vista a outra parte para poder se manifestar. Existem sim exceções legais, como é o caso do artigo 475 do CPP, que já fala aí de questões de júri. 479 também fala dessa situação, né? Documentos que têm prazo para ser juntado e que só podem ser juntados a partir dali, a partir de determinado prazo. As coisas que vão ser utilizadas, leituras, por exemplo, no tribunal do júri, no dia do plenário, tem coisas que sequer podem ser juntadas, e se forem juntadas para poder ser lidas no dia, precisam ser juntadas até 3 dias antes da audiência. Então a gente tem algumas exceções legais. Tirando essas exceções, em qualquer fase é possível juntar documentos. As cartas particulares, elas não vão ser admitidas, né, desde que elas sejam interceptadas ou obtidas por meios ilícitos, porque, logicamente, vão configurar prova ilícita, porque vão ferir o artigo 5º da Constituição. Elas podem ser exibidas, sim, pelo próprio destinatário da carta em sua defesa. Se aquela pessoa que recebeu a carta, né, essa pessoa pode exibir essa carta. Se a pessoa for acusada, a pessoa destinatária da carta pode exibir a carta em juízo, ainda que sem o consentimento do remetente, desde que isso faça sentido para a defesa dela.
Alguns documentos podem ser oficiados e requisitados pelo juiz, desde que o juiz tenha conhecimento deles, desde que o juiz tenha notícia deles. Pode surgir, por exemplo, durante a audiência, o conhecimento de que determinada situação está constante no documento de determinada repartição. O juiz pode enviar um ofício requisitando que esse documento venha para os autos. O juiz tem esse poder nessa situação. Se as partes também, evidentemente, podem requerer isso do juiz, pedir para que o juiz oficie, né, e requisite a apresentação desse documento. E os documentos originais que estão no processo vão ser devolvidos desde que o processo já tenha terminado, desde que findo o processo. Eles vão ser restituídos caso não exista nenhum justo motivo para sua conservação nos autos. Essa restituição precisa de haver um requerimento do interessado. A pessoa que quer o documento de volta precisa requerer por escrito, vai se abrir vista para o MP e vai ficar cópia desse documento nos autos. O original é devolvido para o interessado e cópia fica lá nos arquivos do judiciário. Bom, de documentos falsos. É possível haver um incidente para discutir a falsidade de um documento colocado no processo. Se a pessoa, por exemplo, quer fazer prova de algum fato através de documentos e junta vários documentos, tanto na acusação quanto o assistente da acusação vem com vários documentos, ou a defesa junta vários documentos e a parte contrária entende, né, que esses documentos são falsos, é possível se instaurar um incidente para averiguar a falsidade. Esse incidente pode ser instaurado de ofício ou pode ser feito um requerimento escrito. Esse requerimento escrito, a princípio, ele não tem prazo, ele pode ser feito a partir do momento em que se constatar a falsidade, a partir do momento em que for juntado o documento. Vai ser autuado em apenso, logicamente, por ser um incidente, vai ser um processo incorrendo à parte, um incidente processual correndo à parte, em apenso aos autos principal, ao auto principal, sem suspender o processo principal, como nenhum incidente também, a exceção é suspender, né? Vai se dar vista à outra parte, né, para responder em 48 horas, ou seja, tem que ser um incidente bastante célere, bastante rápido. Em 48 horas a parte vai responder ao procedimento, dizendo se são infundadas as alegações feitas por quem está discutindo a autenticidade do documento. Abre-se uma fase de produção de prova que deve ser feita em 3 dias. Pode-se ouvir testemunhas, pode-se ouvir peritos, pode-se fazer perícia no documento, né? Pode-se requerer perícia no documento. Feita essa prova, né, os autos sobem concluso, o juiz ele pode realizar as diligências que ele acha que deve ou pode julgar diretamente. Essas diligências de acordo com alguma dúvida que ele ainda tiver, ou ele pode julgar diretamente. Se ele julga, né, ou feitas as diligências e ele já vai julgar, ele pode, né, entender que o incidente foi procedente, ou seja, considerou que aquele documento é falso e desentranha-se o documento, tira o documento dos autos, coloca ali uma folha dizendo que o documento foi desentranhado, o documento dessa folha foi desentranhado, remete-se cópia ao MP, por quê? Porque houve aqui, logicamente, crime, e o MP vai ter que pedir para instalar inquérito ou mesmo até denunciar diretamente a pessoa por crime ou de falsificação de documento, ou de uso de documento falso, ou de fraude processual, de acordo com o caso que ocorrer. Dessa decisão que julga procedente ou improcedente, vai caber o recurso em sentido estrito e faz coisa julgada apenas dentro desse processo, ou seja, essa falsidade pode ser discutida dentro de outro processo, evidentemente. E mesmo o juiz tendo decidido essa situação aqui nesse processo, essa falsidade pode ser discutida ainda dentro de outro processo, caso isso seja possível, caso isso seja necessário. O fato é que isso vai fazer sentido dentro do processo em que foi discutida a falsidade. Ok? Vou falar sobre os indícios, e disso aqui eu já falei, pessoal. Por quê? Porque os indícios no CPP são basicamente o conceito que eu expliquei sobre prova indireta. E é exatamente o conceito que está no 239. O indício, ou prova indireta, seria toda circunstância provada, né, que me
autoriza a chegar em outra circunstância através de um raciocínio indutivo. Okay? Uma circunstância conhecida e provada, devidamente provada, né, que me autoriza um raciocínio indutivo, ou seja, a circunstância prova elemento X e esse elemento X me autoriza a chegar em outros elementos do fato. Indício nunca prova o fato como um todo. Indício é sempre prova indireta. E como é prova indireta, ele precisa ser analisado no contexto com as outras provas. Indícios são insuficientes para condenação, a não ser que estejam junto com outras provas, junto com outros indícios fortes, junto com outras provas, ainda que indiretas. Mas eu preciso de mais do que 1, 2 indícios para sustentar uma condenação. Ok? Eu preciso de avaliar todas as provas, sobretudo os indícios, mas todas as provas precisam ser avaliadas dentro de um contexto probatório e nunca de maneira isolada. Sobretudo os indícios que têm essa possibilidade de serem, de certa forma, fracos, porque não dizem respeito ao fato como um todo, mas sim a um aspecto específico ali do fato. Ok? Por hoje é só. E amanhã eu mando sobre as testemunhas. Valeu, pessoal.